Antes de entrar em qualquer igreja, você precisa saber disso. A Bíblia mostra sinais claros para identificar onde Deus realmente está agindo. E se você ignorar esses princípios, pode estar congregando no lugar errado sem perceber. Hoje, eu vou te mostrar os 5 que ninguém te ensina. Você já se perguntou se a igreja que frequenta realmente segue os brincamentos bíblicos de Cristo? Milhões de pessoas congregam sem saber se estão no caminho certo. Hoje você descobrirá os 5 princípios que Jesus deixou para identificar a verdadeira igreja. O que revelarei pode transformar completamente sua jornada espiritual. A escolha de uma igreja não é algo que devemos fazer por impulso ou apenas porque alguém nos convidou. Essa decisão tem peso eterno na nossa caminhada com Deus. Quando olhamos para as Escrituras, percebemos que o Senhor sempre teve padrões claros sobre como seu povo deveria se reunir e adorá-lo. Não se trata de preferências pessoais ou tradições familiares. Trata-se de obediência à palavra revelada. Muitas pessoas escolhem suas igrejas baseadas em critérios superficiais. A proximidade de casa, a beleza do templo, a simpatia do pastor, ou até mesmo porque os amigos frequentam ali. Mas será que esses são os critérios que Deus estabeleceu? A verdade é que a Bíblia nos dá diretrizes precisas. E ignorar essas diretrizes pode significar estar congregando em um lugar onde a presença genuína de Deus não opera com plenitude. Jesus foi muito claro quando falou sobre sua igreja. Em Mateus 16, versículo 18, ele declara: "Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Perceba que Cristo fala da sua igreja, não de qualquer ajuntamento religioso. Existe uma diferença profunda entre uma organização religiosa e o corpo vivo de Cristo. Uma pode ter aparência de piedade, mas negar a eficácia dela, como Paulo alerta em 2 Timóteo 3, versículo 5. O primeiro princípio que precisamos entender é que a igreja verdadeira tem Cristo como fundamento absoluto. Não estamos falando apenas de mencionar o nome de Jesus nos cultos ou ter uma cruz na parede. Estamos falando de uma igreja onde Cristo é o centro de tudo, da pregação, do ensino, da adoração e da prática cotidiana. Paulo escreve em 1 Coríntios 3, versículo 11, "Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo." Quando você entra em uma igreja, observe. Sobre o que se prega, fala-se mais sobre prosperidade material ou sobre a transformação do coração? Fala-se mais sobre métodos humanos ou sobre a obra redentora de Cristo? Uma igreja centralizada em Cristo não desvia o foco do Evangelho. Ela não substitui a mensagem da cruz por filosofias humanas ou por doutrinas que agradam os ouvidos. Como está escrito em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4, "Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas." Essa é uma advertência séria. Muitas igrejas hoje pregam o que as pessoas querem ouvir, não o que precisam ouvir. Transformaram o Evangelho em entretenimento, em autoajuda espiritual, em promessas vazias de riqueza imediata. Mas a verdadeira igreja de Cristo prega arrependimento, santidade, renúncia e cruz. Ela não esconde as partes difíceis do Evangelho para atrair multidões. Ela permanece fiel à mensagem completa das Escrituras. O segundo princípio fundamental é a autoridade das Escrituras. Uma igreja que honra a Deus coloca a Bíblia como autoridade máxima e final em todas as questões de fé e conduta. Não são as tradições, não são as revelações particulares, não são as experiências emocionais que definem a verdade. É a palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, Paulo afirma: "Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra." Observe como a igreja que você está considerando trata a Bíblia. Ela é lida, estudada, explicada com profundidade? Ou é apenas citada superficialmente para justificar práticas questionáveis?
Uma igreja verdadeiramente bíblica expõe as Escrituras com reverência e precisão. Seus líderes estudam a palavra, não apenas repetem frases de efeito. Eles mergulham no contexto histórico, no significado original, na aplicação prática para hoje. Infelizmente, vemos muitas igrejas onde a Bíblia foi substituída por outras fontes de autoridade. Alguns líderes religiosos colocam suas próprias palavras no mesmo nível da Escritura, ou até acima dela. Dizem ter revelações especiais que contradizem o que está escrito. Mas a palavra de Deus é clara. Não devemos acrescentar nem diminuir nada dela. Apocalipse 22, versículos 18 e 19, traz um aviso solene sobre isso. Quando a Bíblia deixa de ser a autoridade final, abre-se espaço para todo tipo de desvio doutrinário. Práticas estranhas entram pela porta. Heresias são ensinadas como verdades, e as pessoas sem discernimento aceitam tudo porque confiam cegamente em seus líderes. Por isso, Jesus advertiu em Mateus 7, versículo 15: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. É por isso que você precisa ser como os cristãos de Bereia, mencionados em Atos 17, versículo 11. Eles examinavam cada dia as Escrituras para ver se o que Paulo pregava era verdade. Mesmo sendo ensinados por um apóstolo, eles conferiam tudo na palavra. Quanto mais nós que vivemos em dias onde falsas doutrinas se multiplicam, precisamos ter esse mesmo cuidado. Se você chegou até aqui, está começando a entender que escolher uma igreja é uma decisão espiritual profunda. Não se trata apenas de encontrar um lugar confortável, mas de encontrar um lugar onde Deus é honrado conforme sua palavra estabelece. Se este conteúdo está tocando seu coração, inscreva-se no canal agora. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos que trarão mais revelações sobre o cristianismo autêntico. O terceiro princípio que devemos observar é a pregação do verdadeiro evangelho. Paulo foi enfático ao escrever em Gálatas 1, versículos 8 e 9. Mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Perceba a gravidade dessas palavras. O evangelho verdadeiro não é uma mensagem que muda conforme a época ou a cultura. Ele é eterno e imutável. O cerne do evangelho é Cristo crucificado pelos nossos pecados, ressuscitado ao terceiro dia, oferecendo salvação pela graça mediante a fé. Não é por obras, não é por méritos humanos, não é por rituais religiosos. É pela fé em Jesus Cristo. Efésios 2, versículos 8 e 9 confirmam: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Muitas igrejas hoje pregam um evangelho diluído, um evangelho sem cruz, sem pecado, sem arrependimento, sem transformação. Pregam que Deus é apenas amor e nunca juízo, e todos serão salvos, independentemente de suas escolhas. Ou pregam um evangelho da prosperidade, onde servir a Deus é sinônimo de riqueza material e ausência de problemas. Mas isso não é o evangelho que Jesus e os apóstolos pregaram. Jesus disse em Lucas 9, versículo 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo envolve renúncia, sacrifício e obediência. Não é um caminho fácil nem confortável. É um caminho estreito, como Jesus mesmo afirmou em Mateus 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Uma igreja que prega o verdadeiro evangelho não busca agradar as multidões com mensagens vazias. Ela prega a verdade completa, mesmo que isso afaste algumas pessoas. Ela fala sobre pecado e suas consequências, sobre a necessidade de arrependimento genuíno, sobre a transformação que o Espírito Santo opera na vida de quem verdadeiramente crê. Ela não esconde as exigências do discipulado para tornar o cristianismo mais palatável.
O quarto princípio está relacionado à vida em comunidade e ao amor genuíno entre os irmãos. Jesus disse em João 13, versículos 34 e 35, Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor não é apenas um sentimento, mas uma prática concreta de cuidado, serviço e compromisso mútuo. Quando você visita uma igreja, observe como as pessoas se tratam. Existe acolhimento genuíno ou apenas formalidade religiosa? Os membros se importam uns com os outros de verdade? Há cuidado pelos mais fracos, pelos que sofrem, pelos que estão passando por dificuldades? Ou cada um vive sua vida cristã de forma isolada, encontrando-se apenas nos cultos sem vínculo real de comunhão? A igreja primitiva era marcada por uma comunhão profunda. Em Atos 2, versículos 42 a 47, vemos que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tinham tudo em comum e repartiam seus bens conforme a necessidade de cada um. Essa não é necessariamente uma ordem para vivermos em comunismo cristão, mas um exemplo poderoso de amor sacrificial e comunhão verdadeira. Uma igreja saudável é como uma família, não uma família perfeita, porque todas são compostas por pecadores em processo de santificação, mas uma família onde há perdão, restauração, paciência e crescimento mútuo, onde os fardos são compartilhados, como Paulo ensina em Gálatas 6, versículo 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Onde não há competição espiritual, mas edificação mútua. Desconfie de igrejas onde prevalece a hipocrisia, a falsidade, a competição ou a indiferença. Onde os membros se comportam de uma forma no templo e de outra completamente diferente fora dele. Onde não há transparência nem prestação de contas. Onde os líderes são intocáveis e os membros são apenas números ou fonte de dízimos. Isso não reflete o caráter de Cristo, nem o modelo bíblico de igreja. O quinto e último princípio que precisamos considerar ao escolher uma igreja é a presença e o exercício da disciplina bíblica. Este é um tema que muitas igrejas modernas preferem ignorar, mas que é absolutamente essencial para a saúde espiritual de uma congregação. A disciplina eclesiástica não é um ato de crueldade ou autoritarismo. É um ato de amor que visa a restauração do pecador e a pureza da igreja como corpo de Cristo. Jesus estabeleceu um padrão claro em Mateus 18, versículos 15 a 17. Ele ensinou como lidar com um irmão que peca. Primeiro, buscar a reconciliação em particular. Se não ouvir, levar uma ou duas testemunhas. Se ainda recusar, levar o caso à igreja. E se mesmo assim não se arrepender, deve ser tratado como gentio e publicano. Este processo mostra o equilíbrio perfeito entre amor, justiça e zelo pela santidade. Paulo também tratou deste assunto com seriedade. Em 1 Coríntios 5, ele repreende a igreja de Corinto por tolerar um caso grave de imoralidade entre seus membros. No versículo 6, ele alerta: Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O pecado não tratado contamina toda a comunidade. Por isso, uma igreja que realmente ama seus membros não fecha os olhos para o pecado, mas o confronta com amor e firmeza. A disciplina eclesiástica tem dois propósitos principais: restaurar o pecador ao caminho da santidade e proteger a congregação de influências destrutivas. Não se trata de expor publicamente ou humilhar alguém. Trata-se de um processo amoroso que busca o arrependimento e a mudança de vida. Como está escrito em Hebreus 12, versículo 11, toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Infelizmente, vivemos em uma época onde a tolerância ao pecado é confundida com amor. Muitas igrejas têm medo de disciplinar seus membros por receio de perder pessoas ou de serem rotuladas como intolerantes. Outras simplesmente ignoram comportamentos claramente contrários às Escrituras porque seus líderes também vivem em pecado,
Mas uma igreja sem disciplina é como um corpo sem sistema imunológico, vulnerável a todo tipo de infecção espiritual. Quando você procura uma igreja, observe se existe algum padrão de santidade sendo cultivado. Os líderes vivem de acordo com o que pregam. A coerência entre discurso e prática. Quando situações de pecado evidente ocorrem, como são tratadas? São varridas para debaixo do tapete ou enfrentadas com sabedoria e amor? Uma igreja madura espiritualmente não tem medo de lidar com essas questões difíceis. Ao mesmo tempo, é importante discernir entre uma igreja que pratica disciplina bíblica e uma que exerce controle abusivo. A disciplina bíblica é pública apenas quando necessário, após todos os passos prévios terem sido seguidos, e sempre com o objetivo de restauração. Já o controle abusivo manipula, envergonha publicamente sem necessidade, cria medo e dependência. Uma edifica, o outro destrói. Agora que você conhece os 5 princípios fundamentais, precisamos falar sobre como aplicar esse conhecimento na prática. Quando você visita uma igreja pela primeira vez, vá com oração e discernimento. Peça ao Espírito Santo que ilumine seu entendimento. Como João nos ensina em 1 João 4, versículo 1, Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Observe tudo com atenção. Como o culto é conduzido? Há reverência e respeito pela presença de Deus, ou tudo é feito de forma leviana e superficial? A adoração é direcionada a Deus, ou é apenas um show para entreter as pessoas? O momento de adoração prepara os corações para receber a palavra, ou é apenas uma atividade desconectada do restante do culto? Preste atenção especial à pregação. O pregador abre a Bíblia e expõe seu conteúdo com fidelidade? Ele explica o contexto, o significado original e a aplicação prática? Ou apenas conta histórias emotivas e dá opiniões pessoais sem fundamento bíblico? A pregação bíblica verdadeira é expositiva. Ela deixa o texto falar por si mesmo, sem forçar interpretações convenientes. Um bom pregador não usa a Bíblia como pretexto para suas próprias ideias. Ele se submete à autoridade do texto e permite que ele transforme primeiro a sua própria vida antes de pregar aos outros. Paulo orientou Timóteo em 2 Timóteo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Converse com os membros da igreja, faça perguntas sobre a história da congregação, sobre como são tomadas as decisões importantes, sobre como funcionam os ministérios. Observe se há transparência financeira. Uma igreja séria presta contas do uso dos recursos que recebe. Não é vergonha alguma informar aos membros como o dinheiro está sendo aplicado na obra de Deus. Pelo contrário, é um sinal de integridade e respeito. Verifique também como a igreja se relaciona com a comunidade ao seu redor. Ela está voltada apenas para si mesma ou tem um coração missionário? Evangeliza, discipula, serve aos necessitados? Jesus disse em Mateus 5, versículos 13 a 16, que somos sal da terra e luz do mundo. Uma igreja que se isola do mundo ao redor não está cumprindo seu propósito. Ela precisa influenciar a sociedade com o evangelho, não se contaminar por ela. Observe a estrutura de liderança. A prestação de contas ou o pastor é um líder absoluto que não aceita questionamentos? A Bíblia estabelece que deve haver pluralidade de líderes, anciãos que cuidam do rebanho em conjunto. Em Atos 20, versículo 28, Paulo instrui os presbíteros de Éfeso: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Líderes bíblicos são servos, não ditadores. Eles não dominam a fé das pessoas, mas servem com humildade. Pedro escreve em 1 Pedro 5, versículos 2 e 3. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Desconfie de líderes que se colocam como intermediários indispensáveis entre você e Deus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, como afirma 1 Timóteo 2, versículo 5.
Nenhum pastor, apóstolo ou líder religioso pode ocupar esse lugar. Se alguém exige devoção pessoal, obediência cega ou se apresenta como canal exclusivo da bênção divina, fuja. Isso não é cristianismo bíblico, é manipulação espiritual. Outro aspecto importante é verificar se a igreja valoriza o ensino e o discipulado. Não basta ter cultos aos domingos. É necessário que haja oportunidades para crescimento espiritual contínuo. Estudos bíblicos, grupos pequenos, mentoria, treinamento de líderes. A grande comissão em Mateus 28, versículos 19 e 20, não fala apenas em fazer convertidos, mas em fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Uma igreja que não discipula seus membros produz cristãos imaturos e vulneráveis a falsas doutrinas. Paulo alertou em Efésios 4, versículo 14, sobre não sermos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. O discipulado é o antídoto contra a superficialidade e a instabilidade espiritual. É através dele que crescemos no conhecimento de Cristo e nos tornamos maduros na fé. Pergunte sobre como a igreja cuida das famílias. Existem ministérios voltados para casais, para crianças, para jovens. Há um esforço intencional de fortalecer a família conforme os princípios bíblicos. A família é o alicerce da sociedade e da própria igreja. Se uma congregação não investe no fortalecimento das famílias, está negligenciando algo fundamental. Observe também se há oportunidades para você usar seus dons espirituais. A igreja não é um palco onde apenas alguns ministram e os demais assistem. É um corpo onde cada membro tem função. Paulo explica em 1 Coríntios 12 que há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. Cada crente recebeu dons para a edificação do corpo de Cristo. Uma igreja saudável reconhece, desenvolve e utiliza os dons de seus membros. Preste atenção à atmosfera espiritual do lugar. Há liberdade para buscar a Deus ou existe um clima de medo e opressão? As pessoas parecem estar ali por amor a Cristo ou por obrigação religiosa? Há alegria genuína ou apenas aparências? Jesus disse em João 8, versículo 36, Se, pois, o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade, como afirma 2 Coríntios 3, versículo 17. Não tenha pressa em tomar sua decisão. Visite a igreja algumas vezes. Participe de diferentes atividades. Conheça melhor os líderes e os membros. Ore constantemente pedindo direção divina. Lembre-se de que esta não é apenas uma escolha social ou prática. É uma decisão que afetará profundamente sua vida espiritual, o crescimento de sua família na fé e seu serviço ao reino de Deus. Existe uma questão que muitas pessoas carregam no coração, mas têm medo de expressar. E se eu já estou em uma igreja que não segue esses princípios bíblicos, o que devo fazer? Esta é uma pergunta legítima e que merece uma resposta cuidadosa. Não podemos tratar esse assunto com leviandade, pois envolve relacionamentos, compromissos e, muitas vezes, anos de história em uma comunidade. Primeiro, é importante reconhecer que nenhuma igreja é perfeita. Todas são compostas por seres humanos falhos, em processo de santificação. Se você está buscando uma igreja sem problemas, sem conflitos ou sem imperfeições, jamais encontrará. Até mesmo as igrejas do Novo Testamento, mencionadas nas cartas apostólicas, enfrentavam sérios problemas. Havia divisões em Corinto, legalismo na Galácia, falsos mestres em Éfeso e frieza espiritual em Laodiceia. A questão não é se a igreja tem problemas, mas sim se ela está fundamentada nos princípios bíblicos que exploramos. Uma igreja pode ter dificuldades, passar por crises e enfrentar desafios, mas ainda assim manter-se fiel à palavra de Deus. O que não podemos aceitar é uma igreja que sistematicamente viola os fundamentos estabelecidos nas Escrituras e não demonstra nenhuma disposição de se corrigir. Se você percebe que sua igreja se desviou dos princípios bíblicos, o primeiro passo não é sair correndo, é orar. Ore fervorosamente, pedindo sabedoria a Deus. Tiago 1, versículo 5 nos diz: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera,
e ser-lhe-á concedida. Deus conhece sua situação e pode lhe dar direção clara sobre o que fazer. Depois de orar, converse com os líderes da igreja. Faça isso com humildade e respeito, não com arrogância ou espírito acusador. Compartilhe suas preocupações de forma madura, apresentando fundamentos bíblicos para suas inquietações. Talvez eles não tenham percebido certos desvios ou estejam abertos a mudanças. Provérbios 15, versículo 22 afirma: onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com os muitos conselheiros se estabelecem. Se os líderes receberem suas colocações com abertura e demonstrarem disposição de voltar aos princípios bíblicos, permaneça e ajude no processo de restauração. Seja parte da solução, não apenas um crítico distante. A igreja é nossa família espiritual e não abandonamos nossa família no primeiro sinal de dificuldade. Trabalhamos para a cura e restauração sempre que possível. Entretanto, se você percebe que os desvios são profundos, que não há abertura para mudança e que permanecer ali comprometerá seriamente sua saúde espiritual e de sua família, pode ser necessário buscar outra comunidade. Esta não é uma decisão fácil, nem deve ser tomada levianamente. Mas há momentos em que sair é a única opção saudável e bíblica. Paulo teve que se afastar de alguns que se desviaram da fé. Em 2 Timóteo 2, versículo 18, ele menciona Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade. Em outras situações, ele orientou que nos afastássemos daqueles que causam divisões e escândalos contra a doutrina que aprendemos, como está em Romanos 16, versículo 17. Há momentos em que permanecer seria conivência com o erro. Se você decidir deixar uma igreja, faça isso da maneira correta. Não saia espalhando críticas, criando divisões ou levantando outros contra a liderança. Não use as redes sociais para expor problemas ou atacar pessoas. Saia em paz, na medida do possível. Como diz Romanos 12, versículo 18, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Sua saída deve ser marcada pela maturidade cristã, não por ressentimento ou vingança. Converse pessoalmente com os líderes, explicando com clareza e amor os motivos de sua decisão. Agradeça pelas coisas boas que viveu ali. Reconheça o que aprendeu e cresceu. Mesmo que haja discordâncias sérias, mantenha a dignidade e o respeito. Você está representando Cristo em cada atitude. Sua conduta deve refletir o caráter dele, mesmo em situações difíceis. Agora, quero abordar outro aspecto importante: os perigos de não estar em igreja alguma. Alguns, ao se decepcionarem com experiências negativas em igrejas, decidem abandonar completamente a vida congregacional. Passam a viver uma fé solitária, assistindo cultos pela internet, mas sem compromisso real com uma comunidade local. Isso é um erro grave e perigoso. A Bíblia não conhece o conceito de cristão isolado. A vida cristã é essencialmente comunitária. Em Hebreus 10, versículos 24 e 25, somos exortados: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Deus nos criou para viver em comunidade. Precisamos uns dos outros. Precisamos ser ensinados, corrigidos, encorajados e edificados. Nenhum cristão é tão maduro que possa dispensar a comunhão com outros irmãos. Nenhum é tão forte que não precise do apoio da igreja. Quando nos isolamos, ficamos vulneráveis aos ataques do inimigo e à nossa própria natureza pecaminosa. Pense na igreja como uma fogueira. Quando as brasas estão juntas, o fogo permanece aceso e forte. Mas quando uma brasa se separa das demais, ela rapidamente esfria e apaga. O mesmo acontece conosco espiritualmente. Sozinhos, nosso fervor esfria, nossa fé enfraquece e nos tornamos presas fáceis das astúcias do diabo. Pedro nos alerta em 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Além disso, quando não estamos comprometidos com uma igreja local, perdemos a oportunidade de exercer nossos dons espirituais.
Deus não nos capacitou apenas para nosso próprio benefício, mas para a edificação do corpo de Cristo. Quando nos isolamos, negamos à igreja os dons que Deus nos deu e negamos a nós mesmos o crescimento que vem de servir aos outros. A igreja local também nos dá cobertura espiritual e prestação de contas. Quando estamos sob a orientação de líderes piedosos que conhecem nossa vida e caminham conosco, temos proteção contra desvios doutrinários e morais. Provérbios 11, versículo 14, nos ensina: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Entendo que há situações excepcionais, pessoas que vivem em lugares remotos onde não há igrejas bíblicas acessíveis, pessoas com limitações físicas severas que impedem a presença física. Nesses casos, Deus conhece o coração e as circunstâncias. Mas se você tem acesso a uma igreja saudável e escolhe não congregar, está desobedecendo a um mandamento claro das Escrituras. Quero falar também sobre o perigo de ficar pulando de igreja em igreja. Algumas pessoas nunca se estabelecem em lugar algum. Vivem em busca da igreja perfeita e, ao menor sinal de problema ou desconforto, já estão procurando outra. Isso demonstra imaturidade espiritual e falta de compromisso. Nenhum relacionamento cresce sem compromisso, e nosso relacionamento com a igreja local não é diferente. Quando você se compromete com uma igreja, você também assume responsabilidades. Você não é apenas um consumidor de sermões e atividades. Você é membro de um corpo, e cada membro tem função. Paulo explica em Romanos 12, versículos 4 e 5, porque assim como num só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Seu compromisso com a igreja não deve ser baseado apenas no que você recebe, mas também no que você pode contribuir. Quais são seus dons? Como você pode servir? De que maneira sua presença edifica os outros? Uma igreja saudável é aquela onde todos contribuem, cada um de acordo com sua capacidade e chamado. Não é um lugar onde alguns trabalham e muitos apenas assistem. Há uma beleza profunda em fazer parte de uma comunidade imperfeita, mas comprometida com Cristo. Você vê pessoas lutando contra seus pecados, crescendo em santidade, aprendendo a amar de verdade. Você experimenta o perdão na prática, quando é ferido e precisa perdoar, ou quando peca e precisa ser perdoado. Você desenvolve paciência, humildade e longanimidade. Tudo isso faz parte do processo de conformação à imagem de Cristo. Jesus amou a igreja e se entregou por ela, como lemos em Efésios 5, versículo 25. Se Cristo amou a igreja a ponto de morrer por ela, como podemos nós desprezá-la ou tratá-la com indiferença? Sim, a igreja é imperfeita. Sim, ela nos decepciona às vezes, mas ela é a noiva de Cristo, e Ele a está preparando para si mesmo sem mácula nem ruga. Quando você está em uma igreja bíblica, comprometido com uma comunidade real, você não está apenas recebendo, você está participando de algo muito maior que você mesmo. Está fazendo parte da obra que Deus está realizando no mundo. Está sendo instrumento nas mãos dele para transformar vidas, alcançar perdidos e expandir o reino. Isso traz propósito e significado para sua caminhada de fé. Precisamos falar sobre algumas armadilhas comuns que desviam as pessoas na hora de escolher uma igreja. São critérios que parecem importantes, mas que podem nos levar a decisões equivocadas se não forem avaliados à luz das Escrituras. Muitas vezes, priorizamos questões secundárias e negligenciamos os fundamentos essenciais que já discutimos. Uma das primeiras armadilhas é escolher uma igreja apenas pela proximidade geográfica. É verdade que a localização é um fator prático importante, especialmente para quem tem filhos pequenos ou limitações de mobilidade, mas não pode ser o critério principal. De que adianta frequentar uma igreja perto de casa se ali não se prega o verdadeiro evangelho? Se você precisa se deslocar um pouco mais para estar em uma igreja bíblica e saudável, esse esforço vale a pena. Outra armadilha comum é escolher pela beleza das instalações. Templos modernos com boa acústica, ar-condicionado, equipamentos de última geração. Tudo isso é agradável,
mas não define uma igreja verdadeira. A igreja primitiva se reunia em casas simples, em cavernas, em lugares modestos. E mesmo assim, ela transformou o mundo conhecido. O poder não está na estrutura física, mas na presença de Deus e na fidelidade à sua palavra. Jesus não prometeu conforto material para seus seguidores. Em Mateus 8, versículo 20, ele disse: "As raposas têm seus covis e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça." Se seguimos um Cristo que não teve onde reclinar a cabeça, por que faríamos do conforto físico um critério determinante na escolha de uma igreja? Não estou dizendo que devemos buscar o desconforto, mas que não devemos priorizar a aparência externa. Muitas pessoas escolhem igrejas pelo tamanho. Algumas preferem igrejas grandes porque se sentem mais anônimas, podem passar despercebidas. Outras querem grandes eventos, shows evangélicos, celebridades cristãs. Há também quem prefira igrejas pequenas, por serem mais acolhedoras e intimistas. O tamanho em si não é o que importa. O que importa é se aquela comunidade, seja grande ou pequena, está comprometida com os princípios bíblicos. Jesus disse em Mateus 18, versículo 20, "Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles." A presença de Cristo não depende do número de pessoas. Uma igreja pequena e fiel a Deus tem mais valor que uma mega igreja que se desviou da verdade. Não se deixe impressionar por multidões. Lembre-se que, nos dias de Jesus, as multidões o seguiam quando ele multiplicava pães, mas o abandonaram quando ele pregou mensagens difíceis. Outro erro frequente é escolher uma igreja por causa do carisma do pastor. Há pregadores eloquentes, carismáticos, que prendem a atenção das pessoas com suas palavras e presença de palco. Isso não é necessariamente ruim. Deus pode usar homens com esses dons, mas não podemos nos tornar seguidores de homens e sim de Cristo. Paulo repreendeu a igreja de Corinto exatamente por isso, quando alguns diziam: "Eu sou de Paulo", outros: "Eu de Apolo", como vemos em 1 Coríntios 3, versículo 4. Nenhum líder humano é infalível. Todos são pecadores salvos pela graça. Se sua fé está alicerçada em uma personalidade humana, o que acontecerá quando essa pessoa cair em pecado, adoecer ou morrer? Sua fé desmoronará junto. Por isso é fundamental que nossa fé esteja fundamentada em Cristo e na sua palavra, não em líderes carismáticos. Avalie o conteúdo da mensagem, não apenas a forma como ela é apresentada. Há também quem escolha a igreja pela amizade. Os amigos congregam ali, então parece natural fazer o mesmo. A comunhão com amigos é maravilhosa e deve ser valorizada, mas não pode ser o fator determinante. Se seus amigos estão em uma igreja que não é bíblica, você tem uma oportunidade de testemunhar para eles e talvez ajudá-los a encontrar um lugar mais saudável espiritualmente. Não comprometa sua vida espiritual apenas para acompanhar amigos. Jesus foi claro ao dizer que, às vezes, seguir a Ele pode significar tensão, até mesmo nos relacionamentos mais próximos. Em Mateus 10, versículos 36 a 38, ele afirma: "Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim." Nosso amor por Cristo deve superar todos os outros amores. Algumas pessoas escolhem igrejas que confirmam seus preconceitos e preferências pessoais. Querem ouvir mensagens que os façam sentir bem consigo mesmos, que não desafiem seus estilos de vida, que não os confrontem com a necessidade de mudança. Buscam uma igreja que seja um clube social, não uma família espiritual que os ajudará a crescer em santidade. Isso é extremamente perigoso. Paulo advertiu Timóteo sobre isso. Em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4, ele disse: "Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas." Precisamos de igrejas que preguem a verdade, mesmo quando ela dói. Não mensagens agradáveis que nos deixem no mesmo lugar espiritualmente. Outro critério equivocado é a tradição familiar. Muitos dizem:
Sempre fui desta denominação. Meus pais, meus avós eram daqui e não vou mudar agora. A lealdade à família e às raízes é algo nobre, mas não pode estar acima da obediência à palavra de Deus. Se a igreja da sua família se desviou dos princípios bíblicos, você tem a responsabilidade de buscar um lugar onde possa crescer espiritualmente de forma saudável. Jesus deixou claro que o reino de Deus exige decisões que às vezes vão contra a tradição e as expectativas familiares. Em Lucas 9, versículos 59 a 62, ele foi firme com aqueles que queriam segui-lo, mas colocavam outras prioridades à frente. Não estou dizendo que você deve desprezar sua herança familiar, mas que ela não pode ser o critério final na escolha de uma igreja. A fidelidade a Deus vem primeiro. Há pessoas que escolhem igrejas pelos programas e atividades oferecidos, grupos para todas as idades, eventos sociais frequentes, viagens, retiros, shows. Tudo isso pode ser bom e edificante quando feito com propósito espiritual. Mas se uma igreja tem muita atividade e pouca substância espiritual, de que adianta? Você pode estar extremamente ocupado, sem crescer nada em Cristo. Ativismo religioso não é sinônimo de maturidade espiritual. Jesus criticou Marta exatamente por isso. Ela estava tão ocupada com muitas coisas que perdeu o essencial: sentar aos pés de Jesus e ouvir sua palavra. Em Lucas 10, versículo 42, Jesus lhe disse: Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A boa parte é buscar a presença de Cristo e sua palavra. Tudo mais é secundário. Algumas pessoas escolhem igrejas que prometem prosperidade material e cura instantânea. Querem resolver seus problemas financeiros, suas doenças, suas crises. E há igrejas que exploram essas necessidades, transformando o evangelho em uma fórmula mágica para sucesso terreno. Isso não é cristianismo bíblico. É um evangelho distorcido que usa Deus como meio para fins egoístas. Jesus alertou contra aqueles que o seguiam por interesse. Em João 6, versículo 26, após alimentar a multidão, ele disse: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Muitos o seguem hoje pelos mesmos motivos. Querem pães, querem benefícios materiais, não um relacionamento transformador com o Filho de Deus. Deus não é uma máquina de atender pedidos. Ele é nosso Pai amoroso, que sabe do que precisamos e nos dá conforme sua soberania e sabedoria. Às vezes, Ele permite sofrimento em nossas vidas para nos moldar, para nos aproximar dele, para nos ensinar dependência. Paulo tinha um espinho na carne que Deus não removeu, apesar de suas orações. E Deus lhe disse em 2 Coríntios 12, versículo 9, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Outro critério perigoso é escolher uma igreja que não exige nada de você, onde você pode viver como quiser, sem compromisso, sem renúncia, sem transformação. Uma igreja que não fala sobre pecado, sobre arrependimento, sobre santidade. Uma igreja que nunca o desafia a crescer, a servir, a se sacrificar pelos outros. Esse tipo de igreja pode ser confortável, mas é espiritualmente mortal. O verdadeiro cristianismo tem custo. Jesus foi explícito sobre isso. Em Lucas 14, versículo 28, ele pergunta: qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Seguir a Cristo exige renúncia, negação de si mesmo, compromisso radical. Uma igreja que não ensina isso não está pregando o evangelho completo. Quero também alertá-lo sobre igrejas que fazem da política seu foco principal. Há igrejas que transformaram o púlpito em palanque político, onde se prega mais sobre candidatos e ideologias do que sobre Cristo. Isso é um desvio grave. A igreja tem papel profético na sociedade, deve falar sobre justiça, retidão e valores bíblicos, mas seu foco principal deve ser Cristo e seu reino, não partidos políticos ou agendas ideológicas. Jesus recusou ser um líder político. Quando queriam fazê-lo rei, ele se retirou. Em João 6, versículo 15, lemos: sabendo, pois,
Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Seu reino não é deste mundo, como ele mesmo afirmou diante de Pilatos. A igreja que esquece isso e se envolve excessivamente em disputas políticas, perde sua identidade e seu poder espiritual. Por fim, não escolha uma igreja baseada em experiências emocionais intensas. Há igrejas que manipulam emoções através de técnicas psicológicas, músicas repetitivas que induzem estados alterados, pregações emotivas vazias de conteúdo bíblico. As pessoas saem desses cultos sentindo-se bem, mas sem transformação real. Emoção tem seu lugar no culto cristão, mas não pode ser o fundamento da nossa fé. Paulo orou para que o amor dos filipenses aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, como lemos em Filipenses 1, versículo 9. Nossa fé precisa ser emocional, mas também racional. Precisa envolver nosso coração, mas também nossa mente. Precisamos amar a Deus com todo o nosso ser, incluindo nosso entendimento. Uma igreja que apela apenas às emoções e negligencia o ensino sólido produz cristãos imaturos e instáveis. Chegamos ao final desta jornada de reflexão sobre como escolher uma igreja verdadeiramente bíblica. Espero que estes princípios iluminem seu caminho e o ajudem a tomar decisões sábias e fundamentadas na palavra de Deus. Lembre-se, você não está apenas escolhendo um lugar para passar algumas horas no domingo. Você está escolhendo uma família espiritual que caminhará com você, que o edificará e onde você servirá ao Senhor. Não se esqueça dos 5 princípios que compartilhamos. Cristo como fundamento absoluto, a autoridade das Escrituras, a pregação do verdadeiro Evangelho, o amor genuíno entre os irmãos e a prática da disciplina bíblica. Estes não são opcionais. São marcas essenciais de uma igreja que honra a Deus e está comprometida com sua palavra. Que o Espírito Santo guie você nesta busca. Ore, examine as Escrituras, busque conselho de cristãos maduros e, acima de tudo, confie na direção divina. Deus deseja que você esteja plantado em uma boa terra, onde possa frutificar e crescer em santidade. Muito obrigado por assistir até o final. Se este vídeo foi importante para você, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir esta mensagem e comente aqui embaixo contando sua experiência. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. A paz do Senhor Jesus esteja com você. Até breve.